Alô, alô, torcida alvinegra. Tá no ar mais um programa Zoom no Vozão. Programa aí número 1 do torcedor alvinegro que acompanha o mais querido. Programa de maior debate. Programa que tem mais novidades aqui sobre o alvinegro famoso de Porangabuçu. Detalhe importante, o seu Vozão ficou aí cerca de um mês parado. A gente pede desculpas aí a quem acompanhava o Zona Vozão, justamente problemas de encaixe aí de agenda dos nossos integrantes. Então terminou que desencaixou para um lado, desencaixou para o outro, a gente foi passando, mas tudo em paz, agora retornamos, vai com tudo o Zuno Vozão e do torcedor do Ceará. Fica tranquilo, que o programa tá bom, tá legal e vai continuar com todo aquele aspecto que o Zoom sempre teve, de reverência, de falar o que tem que ser falado do Ceará Sporting Clube por bem ou por mal, claro, e, acima de tudo, o programa para cima, né? Que aqui todo mundo quer um vozão maior do universo, né? Então, é isso que a gente quer e é isso que a gente vai brigar sempre. Sem muitos preâmbulos, programa de número 29, o que há com a defesa. E eu já vou chamar Delano Moreira e já mandar de primeira. O que há com a defesa, Del? Meninos, é um prazer de novo aí estar com vocês. Muita saudade do programa. Nação Alvinegra, estamos de volta. Depois de um tempo aí, como o Andrade falou parados. Por motivo de força maior. Então, vamos entrar nesse tema difícil de discorrer e de achar uma explicação. Porque eu acredito que hoje o Ceará seja o time no Brasil que mais entregue gols de forma bizarra, bizonha, né? A gente procura uma explicação de uma jogada não trabalhada, de um erro de saída de bola, um passe errado, mas não. São falhas individuais grotescas, bizarras, que comprometem muito o decorrer do jogo, que faz a gente ter um desgaste mais excessivo ainda para buscar um empate, buscar uma virada. E a gente vai ter um tempo aí para poder falar sobre essa pauta, né? O que é que está acontecendo com a nossa defesa, porque é uma defesa constatadamente de qualidade individual. Luiz Otávio dispensa comentários, Thiago Pagnussá também, o próprio Klaus, que tá contundido, está voltando agora. O Brock é aquele jogador que também tem uma qualidade. O Gabriel Lacerda é um menino muito seguro, muito embora viesse falhando um pouco. Mas é aquela coisa que a gente vem falando, né? Vem dizendo. Só o Klaus, porque não está jogando, não falhou. Só o Klaus, de todos os zagueiros, não entregou gols de forma bizonha, bizarra, né? E o Price também já falhou também de forma bizarra e bizonha. Então, assim, é preocupante porque a gente não consegue nem ter uma tranquilidade no decorrer da partida para assistir o jogo tranquilo, para fazer uma análise mais tranquila no decorrer da partida, porque a gente fica com aquele receio de que a qualquer momento a terra vai se arrasar. Né? Quando a bola volta para os zagueiros, a gente já sente aquela coisa gélida na consciência. E, infelizmente, é uma coisa inexplicável. É uma coisa que não tem nem como, né, como a gente procurar uma justificativa. É isso mesmo, às vezes a gente fica buscando e fica difícil a gente achar. Mas, Renan, e aí, gostou de Ceará 2, Curitiba 1? Né? O que é que você viu aí desse jogo? E eu vou fazer a mesma pergunta, né? Gostou não? Já já a gente fala do jogo. Mas, Renan, você tem alguma coisa diferente para falar aí do Del, do que há com a defesa? Ou realmente é isso aí do Del? Não há o que dizer. Eu, eu, eu concordo. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor alvinegro, saudades do programa, né? Hoje, número 29, lembrando do nosso craque Vina, menino Vina, um abraço para você, meu caro. Tesouro, Hoje o programa é o número da sua camisa, é o tesouro. Então, respondendo a pergunta do Andrade, meus queridos, eu concordo plenamente com o Del, né? Falta muita concentração, falta qualidade individual nos nossos jogadores, não falta, mas tem uma coisa que é preocupante, né? E que eu acho que o pessoal lembra do Ivan, que já participou aqui do programa, ele fala, e eu concordo muito com ele,
quando ele diz que talvez esses erros, essas falhas estejam aparecendo porque estão se colocando essa tradição no futebol brasileiro de ter que sair com os zagueiros tocando a bola ali entre si, tentar fazer uma saída de bola muito fluida ali por baixo, né? E essa saída de bola muito fluida por baixo, pela linha, ela muitas vezes acarreta nisso. Essa exigência de qualidade, talvez, para que nossos zagueiros saiam com a bola tocando ali por trás, talvez esteja demonstrando alguns pecados que a gente não estava percebendo antigamente que nossos zagueiros tinham, né? Se a gente for ver em alguns outros times, os times adversários, não existe essa tentativa de saída de bola direto ali pela zaga, né? Tá num momento difícil, o zagueiro do Ceará tá pegando a bola, tá tocando aqui de lado. Não existe isso, é bola para frente, bola pro mato, né? Aí entra uma outra força, que é o que foi que aconteceu nesse último jogo, né? Ceará e Curitiba, onde o nosso zagueiro, o Brock, ele pisou na bola. Rapaz, às vezes eu penso que tem coisas de outro mundo, assim, sabe? Tem coisa de outro planeta, outra vibração. Eu não sei, porque eu não entendi como é que o Brock pisou naquela bola, né? Só a explicação da intranquilidade, a única racional que existe para entregar aquele gol, né? Então, assim, primeiro, existe um peso muito grande nos jogadores do Ceará, que é a responsabilidade de dar uma resposta. Ou seja, passar uns 2, 3 jogos sem levar gol e sem levar grandes perigos. Já é um peso muito grande para um zagueiro, que não está em uma fase tão boa, tão excelente como o ano passado, né? E ainda tem essa responsabilidade de responder qualitativamente nas saídas de bola do esquema tático que o Ceará está começando a produzir, né? Então, assim, é por aí que eu vejo que existe certos problemas com a nossa defesa. Então, tanto técnico na questão da tática adotada pelo time, quanto pela qualidade, quanto pela intranquilidade dos nossos zagueiros. Eu vejo por aí também, Renan, um pouquinho disso, e vou até falar um pouquinho mais. Quando a gente falava, e eu fui um dos que defendi muito isso, da Ricardinho dependência do Ceará, todo mundo dizia que a dependência do Ricardinho, todo mundo não, alguns colegas falavam, e eu afirmava também isso, que a dependência do Ricardinho era justamente essa tranquilidade da saída de bola. Era a única coisa que manteve o Ricardinho titular do Ceará nos últimos 2, 3 anos. E o ônus dessa tranquilidade da saída de bola era uma volância muito fraca, um time que perdia poder de reatividade e jogava um futebol fora de sintonia do que seria um Ceará ideal numa Série A, que é aquilo que a gente falava de futebol reativo. E o Guto vem tentando insistentemente quebrar esse paradigma do Ceará sair até, vamos dizer, jogando dessa maneira, como jogava com o Ricardinho, e essa quebra de paradigma faz com que os zagueiros tenham que jogar, e aí a gente começou a enxergar nesses zagueiros deficiências que eles não tinham. E às vezes, muitas vezes, a gente serve até para o torcedor do Ceará ele tirar como parâmetro porque que às vezes um jogador não serve num time e serve no outro. Porque imagina um Luiz Otávio que chegasse para jogar, sei lá, no Flamengo, e a gente diz, pô, Luiz Otávio é um zagueiraço, e ele, como foi ano passado, e ele é colocado para jogar na situação que ele está jogando esse ano, que o Ceará tem que sair jogando. E aí ele é queimado no outro time, a gente diz, pô, não é o nosso Luiz Otávio. Não, é porque ele está exercendo uma função que ele não está cômodo para exercer. Então, isso é uma coisa que a gente até tem que, às vezes, botar nossa cabeça para funcionar, filosofar, o porquê que, às vezes, um jogador não é bom num canto e é bom no outro. E esse ano a gente está vendo alguns jogadores que foram bem ano passado, até jogadores que foram surreais, fizeram um torneio surreal ano passado, e esse ano estão titubeando o tempo todo, e esse é um grande problema. Mas já vamos passar para a segunda pauta, que é a pauta que eu gosto. Adoro o Império do Mal. Vamos falar, né, do Império do Mal. Tem muita coisa para falar desse império. Esse tempo que o Zoom ficou parado, meu amigo, dava para fazer um programa todo dia de 1 hora só falando do Império do Mal, né?
E, meu amigo... Tô procurando aqui meu boneco do Darth Vader para mostrar aqui, mas tá longe. Tá longe, vai buscar esse boneco do Pode Darth Vader, desliga buscar, a vale a câmera aí. pena. Se tá Vai em bermuda, pegar. desliga a câmera e vai buscar o boneco do Darth Vader pra gente falar sobre o Império do Mal. Rapaz, o Império do Mal, pegou? Não, ele sumiu. Não sei cadê o Essa Darth Vader. essa pauta vale a pena no ao vivo você Rapaz, pegar o eu boneco. digo uma coisa, olha, eu acho assim, uma das maiores reclamações do próprio torcedor do Ceará com relação à diretoria do clube, né, é que a diretoria é muito calada com relação ao que a imprensa faz com o clube, né? Isso eu falo, a gente conhece pessoas que são fervorosamente defensoras da diretoria, pessoas que são fervorosamente contra a diretoria, né? E é quase até uma unanimidade, até mesmo das pessoas que apoiam fervorosamente a diretoria, de que a diretoria é um pouco marromeno quando o assunto é bater de frente com a imprensa. Mas o nosso presidente aí, Robson de Castro, essa semana, né, resolveu realmente abrir a caixa de ferramenta, né, e dar uma no sentido de falar, né, dar uma de torcedor mesmo, né, e para a net, e para o Twitter, aí papocou aí, né, dois prints aí, um da imprensa nacional, né, falando, valorizando a vitória do Ceará e a invencibilidade, e o outro da imprensa local, diminuindo, colocando o Ceará como time, como se aquilo ali fosse, o Ceará tivesse num ultra sufoco, né, numa zona de rebaixamento. Então, isso aí foi uma coisa aí, eu peguei um print, né, até que aí é outra história, né, e a imprensa local, principalmente quando compara, e aí comparamos Ceará e o rival local, né, a imprensa local soltou como é o nome? Quando você solta uma spoiler, né? Teve um spoiler aí essa semana, dizendo que ia ter uma semana histórica, né? Que o futebol cearense viveria uma semana histórica. E aí todo mundo ficou, né? Que semana histórica é essa do futebol cearense que aconteceria? Né? Teve aí um periódico aí nosso que soltou essa conversa, né? Do spoiler da semana histórica, algo histórico aconteceria no futebol cearense. Ninguém sabia. O torcedor do Ceará, sinceramente, estava buscando aí na história e nos anais da história do futebol cearense o que é que levaria essa semana a ter uma história tão maluca que esse periódico fantasiou. E aí eu chamei no meu Twitter próprio, né? Coloquei lá, eu digo, usa-se quando a equipe chega, e que falaram depois que caiu de pé, né? Que o nosso rival caiu de pé, né? Eu digo, olha, na minha opinião, e aí eu até explico o meu Twitter do que a gente está falando. Por exemplo, a imprensa da Croácia, quando a Croácia perdeu para a França a final da Copa do Mundo, vocês têm alguma dúvida que lá se falou que a Croácia caiu de pé? Não, né? Croácia caiu de pé. Putz, um país como a Croácia ser vice-campeão mundial na Copa que foi feita, Croácia caiu de pé, o maior feito da Croácia. E olha que a Croácia tinha sido o terceiro lugar, né? Terceiro ou foi quarto lugar na Copa lá de 94, até na do Romário lá, né? Que era os dois 98. 98, né? Foi 98. E a própria França foi campeã. Era Bulgária, sei lá, acho que era Bulgária dos três Copas. Então, assim, a Croácia já tinha sido, então, mas ela conseguiu ir além do que aquele grande feito que ela já tinha conseguido. E aí, tudo bem, feito histórico, né? Então você fala, caiu de pé, você conseguiu, você foi muito mais do que o seu limite. E aí a imprensa daqui, depois da derrota, vem aquele caiu de pé, né? E aí eu disse realmente para um time que o máximo resultado na Copa do Brasil foi umas quartas de final, uma única vez, né, que chegou nas quartas de final. Então, realmente, eu valorizo a questão de perder nas oitavas. Eu ficaria muito triste de chegar aqui e dizer que o Ceará perdeu nas oitavas de finais e caiu de pé. Para mim, oitavas de final, para um time como o Ceará, que tem tradição na Copa do Brasil, eu falo tradição mesmo. Se você pegar os últimos, de 1900 e de 2000 para cá, nos últimos 20 anos, por exemplo, o Ceará, eu não estou nem pegando de 94, pessoal, estou pegando de 2000 e, sei lá, 2000, de 15 anos para cá.
de 15 anos para cá, o Ceará jogou 2 semifinais de Copa do Brasil e uma quarta de finais de Copa do Brasil. Então, assim, o Ceará jogou só isso aqui. Vamos dizer assim. É como de a cada 4, 5 anos ele está disputando entre os 8 melhores times do Brasil uma situação ali na Copa do Brasil. Então, para mim, cair nas oitavas é normal, né? É a média. E caiu de pé a partir da semi, onde a gente já chegou algumas vezes, né? Então, é isso que a gente colocou aí. Diríamos que para o Ceará é isso aí. Para eles, né, que ainda estão ninfos aí na competição, né, ainda buscando um lugar ao sol, então acho que as oitavas estão como um grande feito realmente. Talvez fosse até história que eles queriam contar de futebol cearense passar das oitavas de final, né? Então é o que eu digo. Se vocês querem falar história, fala a história do clube de vocês. Não do futebol cearense. Ruim, André. O futebol cearense tem uma história muito mais bonita na Copa do Brasil. Aliás, várias histórias bonitas na Copa do Brasil, que não é do clube que vocês adoram. Entendeu? Então não confundam o futebol cearense com o quintal de vocês, que o futebol cearense é muito maior do que o quintal. Mas eu vou chamar logo o Del para ele falar a percepção dele sobre essas histórias aí. E histórias, né? Meninos, eu vou me ater, vou deixar para vocês falarem com mais propriedade da imprensa de um modo mais específico, né? Do Império, e eu vou me ater mais à torcida do Ceará. E se vocês quiserem fazer alguns adendos, fiquem à disposição. Eu notei, né, nesses 2 dias, né, domingo e hoje, uma reatividade muito grande da torcida, né, com a postagem do Robson de Castro. Obviamente, o Robson de Castro, ele não é um presidente carismático com a torcida. Ele não tem a empatia da maioria dos torcedores, porque é uma coisa que ele próprio fomentou. Acredito que ele esteja trabalhando para mudar esse cenário, certo? Espero. Então, a gente também tem que entender esse viés também do torcedor de criar uma rejeição à figura do Robson, né? Concordo com muitas coisas, com outras não. Mas a partir do momento que ele vai numa rede social para defender o clube, a gente, enquanto torcedor, tem que fazer o papel de somar essa defesa. Sim, claro. De somar essa parede, de blindar o clube junto com o presidente. O nosso até para mostrar papel que ele está fazendo uma coisa certa, né? Até que é isso que nós pedimos. Nós pedimos. Dá relevância ao que ele está fazendo, dizer, ó, demorou você tá fazendo a coisa muito. certa, isso é correto. A gente, como o Andrade bem falou no começo da abordagem dele, a gente demorou muito para ver o presidente sair até dessa bolha e tomar uma atitude, né? Porque tá uma coisa tão surreal, tão fora do comum, que ele teve que tomar uma posição e teve que externar essa posição. Entendeu? Então, assim, o meu pedido ao torcedor do Ceará é que ele reforce, que ele endosse essa defesa. Ninguém quer que você defenda o que está errado. Eu vi muita gente falar assim, não é a imprensa que escala errado, não é a imprensa que está brigando pelo rebaixamento, não é a imprensa que perde gol, não é a imprensa que falha. Muita calma nessa hora. Primeiro, até hoje, até o presente momento, o Ceará, em nenhum jogo dessa Série A, deu indícios que ia brigar para cair. Até hoje. Até hoje. O campeonato é achatado, 2 vitórias você vai lá para cima, 2 derrotas você vai lá para baixo, é uma gangorra imensa. É o campeonato, como eu vou dizer até outros grupos, mais chinês da história da Série A, que todos os clubes, fora Inter, Flamengo e Atlético Mineiro, estão credenciados ou conseguir alguma coisa com Libertadores ou com o rebaixamento. Mas o Ceará em nenhum momento deu indícios que ia brigar para cair. Então, assim, quando você fomenta esse tipo de coisa, quando você replica aquilo que você vê de uma forma tendenciosa, você está dando sustentação a essa desonestidade intelectual. Porque quando você vai para uma manchete de um jogo e fala o Ceará se apequenou, o Ceará foi nanico, você está corroborando com essa desonestidade intelectual da matéria. Porque o Ceará não foi nanico, o Ceará fez um ótimo primeiro tempo contra o Curitiba, né? No segundo tempo, devido a algumas alterações, o nosso time foi um time mais marcador. E aí vem um detalhe, a gente não reclama tanto, por exemplo, que a imprensa do Sul fala, Flamengo que perdeu para o Ceará, não foi o Ceará que ganhou. E o mérito do Curitiba? O Curitiba
não é uma seleção, não é um time assim, que enche os olhos, mas é um time que traz zona de rebaixamento e vem como franco atirador. É Então, naturalmente... um grande time do futebol nacional. Isso. Muito Então, respeito ao naturalmente... Curitiba. Muito respeito ao Curitiba, que foi campeão brasileiro já. Isso, Né? então, E pode natural... estar vivendo as suas crises, mas é um time que respeite no futebol nacional. É um time para chegar aqui e imprensar o Ceará normalmente, naturalmente. Isso, então, naturalmente, ele nessa situação, ele vai sair mais pro jogo. Como ele saiu pro jogo e se expôs. E a gente teve condições de matar no contra-ataque, mas a partir do momento que você lê a matéria, que o Ceará se apequenou, que o Ceará foi pequeno, e você corrobora, gente, não é bacana você replicar esse tipo de mentira. Porque uma mentira contada todo dia vira verdade. A gente não quer que, principalmente, que a gente sabe quem são as figurinhas. A gente não quer que a imprensa bajule o Ceará. Eu não quero que a imprensa bajule o Ceará. Eu quero que a imprensa seja honesta. Que ela tenha honestidade naquilo que ela está passando para o torcedor. Porque tem muito torcedor que vê só a matéria. Que vê só o título. Ele não vai no link. Ceará escapa, vence Curitiba, escapa da zona de rebaixamento. Não é assim. A temática não é essa. O Del, a gente não colocou aqui, Del, e teve ainda, não sei se vocês se recordam, aquele Ceará e Corinthians. O Ceará ganhou com 1 a menos. E teve, acho que, um jogo do nosso rival no dia anterior. Acho que foi no dia anterior, foi no sábado. Nosso rival também ganhou com um jogo a menos. E a matéria eu não me lembro qual foi o jornal, tinha escrito assim, superação do nosso rival. Superação. E a nossa é Ceará vence no sufoco. olha como que os caras levam agora. Ceará vence no sufoco. Um é superação, o outro é sufoco. Peraí. Então, assim, qual é a circunstância que você está levando em relação a isso? Né? Então, assim, quando você vê essas duas matérias dos dois times que foram de forma igual, os dois ganharam com 1 a menos de grandes clubes do Brasil, você vê, um foi heróico e o outro foi sufocante, sufoco, entendeu? Nos acréscimos, automaticamente, como torcedor do Ceará, seu mecanismo de defesa tem que ser ativado. E aquilo que o presidente fez foi correto. Não condenem aquela atitude. A gente tem que ficar do lado do clube. Se você tem rejeição ao presidente, se você acha ele um cara antipático, se você acha que ele é um cara que não consegue fomentar a aproximação com a torcida, beleza. Eu respeito sua opinião, também comungo até em boa parte com isso. Muito embora, como eu falei, espero que ele mude e vejo uma porta, né, de entrada para que ele possa fazer essa mudança, que é o que está acontecendo agora. Né? Ele faz essa postagem também é uma forma de tentar se aproximar do torcedor. Entendeu? Então, assim, defenda o clube, não feito nem um matuto, não emprenhe pelos ouvidos. É importante que o torcedor do Ceará fique do lado do clube, que ele não dê sustentação a esse tipo de matéria que é tendenciosa e de má fé. Com certeza. É má fé. Então, assim, vou deixar para vocês falarem sobre esse aspecto aí, né, do escopo do Império do Mal, mas o meu recado foi principalmente para a torcida do Ceará, que a gente passe a defender o clube e não corroborar com esse tipo de coisa. Só um minutinho, Andrade, só um detalhe. Não, eu queria parabenizar aqui, eu queria aqui parabenizar um profissional da imprensa. Profissional de 4 costados. Eu acompanho esse cara desde que eu me entendo por torcedor na rádio. Baita repórter, certo? Chamado Danilo Queiroz. Danilão, vai aqui os meus parabéns pro Danilo Queiroz pela lisura, pela hombridade, pelo profissionalismo dele, certo? Porque aconteceu um negócio hoje que corrobora com isso aí que a gente tá falando. O Eduardo foi fazer uma coletiva e tinha uma pergunta só. Uma. Que foi do Danilo Queiroz. Nenhum outro veículo, nenhum outro profissional fez pergunta na coletiva. Então isso aí é um boicote da imprensa, porque o Robson foi no Twitter postar verdades. Então, o torcedor do Ceará, abra o olho. Rapaz, eu não estava sabendo dessa história aí, não, Del. Eu não estava sabendo dessa história, não, mas agora eu entendi. Na minha opinião, isso para mim, desculpa, Renato, só cortar um pouquinho, mas isso para mim, se eu fosse do clube, eu não botava nenhum. Eu deixava assim umas 3 semanas, 2 semanas sem entrevista coletiva. A única pergunta foi do Danilo Queiroz. Quer dizer, chiar, eu digo, não, coloquei jogador, vocês não perguntaram. Vocês querem mesmo?
E quem ia era eu, era o próprio diretor lá de comunicação do Ceará. Eu ia. Eu digo, rapaz, quem é agora entrevistar? Vai comigo. Bora, pergunta. Foi Na constrangedor pro próxima, é comigo de jogador. novo. Comigo de novo, pergunte aí. Comigo de novo. Aí quando fosse na terceira, claro que ia aparecer um repórter, que eles não são burros. Eu sei que eles não são burros. Entendeu? E ia perguntar, mas por que só vem você? Eu digo, não, eu trouxe o jogador, vocês não perguntaram. Então vem eu agora. Pergunta, próximo. Entendeu? Era nesse nível que eu ia fazer. Eu acho que é o Aconteceu. mínimo, porque isso é uma falta de respeito, uma total falta de respeito com a instituição e com a profissão deles. Agora que o Renan que vai falar, que aqui é quem tem a palavra mesmo, que é o jornalista, com a profissão deles. Porque eles estão ali como jornalistas e se tem uma pessoa ali, ele tem que formular e estar bem preparado para entrevistar, rapaz. É assim que funciona, não. Estou errado, Renan? Por isso que, por Não, isso que eu você dei. não tá Viu, errado, Renan? não. Renan, por isso que eu dei os parabéns ao Danilo, porque a única pergunta nesse episódio fatídico foi dele. E tá de parabéns mesmo, Danilo. Tem uma coisa, pessoal, que eu não gosto de fazer, que é usar o termo imprensa, certo? Não gosto de fazer porque a imprensa é muito gigante, é muito grande a imprensa, são vários profissionais. Eu não trabalho em um veículo de comunicação, mas sou professor e faço assim mesmo parte dessa tal imprensa, né? Vocês dois não são profissionais, aliás, não são formados. Mas, por exemplo, o Andrade, com o Vozão.com, ele teve muito mais quilometragem na imprensa do que muito menino que está entrando agora no Twitter, se diz, com um nomezinho lá, Sistema Verdes Mares, com o nomezinho lá, Sistema tal. Eu só vou falar Sistema Verdes Mares, porque a minha crítica, e olha que eu tenho muitos amigos lá na Verdes Mares, certo? Amigos assim, colegas que estudaram comigo, pessoas excelentes, profissionais excelentes. Conheço algumas pessoas do topo ali do Sistema Verdes Mares e eu só tenho a lamentar, mas a lamentar profundamente que o jornal, que o sistema de comunicação não esteja atento a isso. Porque o que o presidente fez, o que o Robson fez agora, olha, eu sou crítico do Robson em todas as camadas possíveis. Todas. Certo? Eu discordo de muita coisa do Robson. Mas eu não posso, em hipótese alguma, pegar essa coisa brilhante que ele fez e criticar. Porque ele sabe o que foi que o Robson fez, meus caros? Que eu falo para os meus alunos. Ele pegou um material para a gente fazer uma análise comparativa de discurso. Para que a gente pudesse, através de um olhar simples, perceber a diferença discursiva entre uma matéria de um objeto e uma outra matéria de um objeto semelhante, mas com um trato absurdamente diferente. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aos meus colegas da imprensa, aos meus colegas do Sistema Verdes Mares, meus caros, em vez de vocês boicotarem o clube, porque isso que o Del falou, eu não estava sabendo, eu estou sabendo agora. Mas em vez disso acontecer, e se for boicote mesmo, se for realmente boicote, porque você não ir para uma coletiva de imprensa de um clube que tem pelo menos 60% do estado de torcedores, vocês não estão cumprindo com aquilo que a Constituição fala de compromisso de função social. Função social. Certo? Então, não, mas isso é só no futebol. Meu amigo, futebol talvez seja o braço de arrecadação de muito jornal aqui no estado. Então, tratem melhor disso. Se for isso, estou colocando um se, que ninguém pode afirmar nada de que foi um boicote. Eu não estava lá para saber, estou sabendo agora. Mas, pelo amor de Deus, é um jogador que fez o gol da vitória. É o jogador que vai ser o titular no próximo jogo contra o Santos, de uma Copa do Brasil. E que a imprensa simplesmente disse, eu não vou lá. A imprensa não, parte da imprensa disse, eu não vou lá, não vou fazer entrevista. Por quê? Por quê? Vocês estão em greve? É um direito. É um direito fazer greve. É um direito. Eu estou em greve, não vou trabalhar, mas aí o problema é trabalhista. Eu não vou. Não quero ir. Agora, você pega uma instituição e você diz, não vou cobrir.
Por que você não vai cobrir? Porque o presidente criticou a minha abordagem. Ah, meu amigo. Então vamos rever conceitos. Vamos fazer a primeira pergunta. Por que é que tu existe? Por que é que tu existe? Como é que um jornalista que é para ser crítico, aí eu vou rebater a pergunta, não quer ser criticado se a função dele é ser crítico? Então, a dialética e a discussão é a ferramenta principal do jornalismo. Como é que, sem eu ser jornalista, mas isso é... Como é que você não quer ser criticado? Simples. Vai fazer outra coisa, pelo amor de Deus. É uma coisa muito simples. Você pode pegar fora do futebol. O atual presidente da República é o tempo todo metendo pau na imprensa. Eu quero saber se a Globo não estava lá. Eu quero saber se a Folha de São Paulo não estava lá cobrindo. É óbvio. Faz parte da rotina do brasileiro. Assim como o Ceará, o Fortaleza, o Ferroviário, fazem parte da rotina do futebol daqui, do futebol cearense. Que papo é esse de não ter jornalista lá? Por quê? Por quê? Gente, sinceramente, eu acho que esse pessoal tem que repensar qual é a função social deles, tem que repensar a sua profissão, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Estão com um problema com o Robson? Critiquem o Robson. Vão lá criticar o Robson. Agora, não coloquem rinhas pessoais acima do profissionalismo. Não ir para uma entrevista, você está evitando que aquele seu consumidor tenha direito e acesso ao interesse dele, que é a entrevista do jogador do clube dele. Vai punir o torcedor, meu caro? Você vai punir o seu cliente? É isso? Por causa de rinha? Então, meu amigo, pegue uma partezinha daquele programa horroroso que se chama Globo Esporte e fala. Vocês têm o direito a isso. Fala. Aquele programa de assessoria de imprensa do Fortaleza Esporte Clube. Vamos ser bem claros, taxativo aqui. Programa de assessoria de imprensa do Fortaleza Esporte Clube. Fale, meus amigos. Pegue uma parte do programa e fale. Agora, o que não pode é vocês simplesmente não irem. E o pior, eu aposto, Del, se eles não estiveram lá, se eles não compareceram, eles vão utilizar as perguntas do Danilo, vão fazer uma montagem tirando a pergunta do Danilo e vão fazer uma matéria em cima. Isso daí, se eles fizerem isso, aí é pior ainda. É uma coisa grotesca. É uma coisa grotesca. Só para dar um incremento para você voltar à sua abordagem, hoje as entrevistas elas são virtuais. Né? Ela não é mais presencial por conta dos protocolos de saúde. Pior ainda, então, assim, não é nem mandar o repórter, é mandar uma pergunta, mas é o que potencializa. É o que potencializa ainda mais. Porque assim, eu já vi gente defender a atitude dizendo assim, porque o Ceará burocratiza a coisa. Em outras coletivas de outros clubes, nós mandamos as perguntas pelo WhatsApp. Para o Ceará tem que mandar um e-mail. Gente, é até uma forma da sua pergunta ficar ali registrada. Não importa, Del. Não importa. Entendeu? Isso é papel de assessoria de comunicação, de assessoria de imprensa. Eles pedem e-mail, é a forma deles. Não importa. O jornalista tem que achar uma maneira de ter acesso à sua pauta. Isso não importa. Então, o jornalista é uma coisa simples, você mandar uma pergunta por um áudio, num e-mail. Isso é um dever. Porque antes de mais nada, antes de ser um cliente, é uma pessoa que tem o direito a ter acesso. Porque a Globo, a Vez Mais, todos eles possuem um dever para com a sociedade brasileira. É constitucional. Então, eles precisam fazer isso. Eu estou colocando tudo isso daqui, certo, para vocês. Se, por acaso, tiver uma explicação de eles não terem ido, de eles não terem comparecido, ou terem comparecido de outra forma, que não apareceu ali. Não tem explicação. Se eles tiverem explicação, eu vou abrir o espaço neste programa para pedir desculpas, o mesmo tempo que eu estou falando aqui esculhambando. Porque eu não sou igual àqueles programas de que esculhamba. Passa 5 anos falando o nome de uma pessoa para mandar para cadeia e depois passa 30 segundos para falar, não foi bem assim. Aqui eu não vai ser assim. Eu botei aqui, ó. Aqui, ó. Bota cabecinha aqui embaixo. Bota desculpas. Tá bem, agora, o que não pode é isso acontecer. Mas enfim, eu acho que a gente está demorando muito nisso daqui, mas vamos ver. Eu vou
Eu vou finalizar só a história aí, depois eu te passar a palavra para a gente finalizar esse assunto, senão a gente não termina hoje. Só para dizer o seguinte, sabe o que é que parece isso, Renan? Parece aqueles mimimi de WhatsApp, daqueles menininhos de WhatsApp que não aguenta o repuxo, um minutinho e sai do grupo. E sai do grupo, entendeu? O que aconteceu? Não, o que eu estou dizendo, o que acontece aí? O que acontece? Teve uma pequena desavençazinha, não, agora é o mimimi. Né? A gente está supondo que é isso, né, Andrade? A gente está supondo. Não é assim, meu amigo. Não é assim. Não, a gente está supondo que é isso. Meninos, vocês... Eu estou dizendo que, se foi... Agora eu vou só colocando a suposição. Se foi isso que aconteceu... Rapaz, se foi, hoje o repórter está com Covid. Hoje o repórter está doente. Que aí eu vou tirar a responsabilidade do repórter e vou jogar para o sistema, porque tem um diretor lá, tem alguém que... o cara está doente, eu vou mandar outro. E tem entrevista coletiva do Ceará hoje, aí eu vou falar o nome certo, incompetência do administrativo lá, do jornal, da rádio, de todos os setores. Então aí eu valo que é a incompetência dele, mas não existe nenhuma dessas desculpas. Só se está todo mundo doente, aconteceu um hecatombe aqui no estado do Ceará, caiu um avião em cima de lado do governo do estado, pronto, as Torres Gêmeas derrubaram aqui no Ceará, e aí a imprensa toda focou outro assunto. Tudo bem, mas hoje, pelo que eu soube, foi um dia normal na cidade, né? Então, não justifica, Del. Não justifica. Meninos, vocês... E só finalizar, Del, só finalizar, agora eu gosto de falar dessa pessoa que é o Danilão. Danilo foi um cara que eu digo para vocês que eu realmente, a gente teve durante 20 anos o Vozão.com, que depois virou Vozão.com.br. Iniciamos em 2000 o site, fechamos em 2020, em janeiro desse ano, quando nos foi solicitado o domínio, porque o Ceará tem uma nova marca Vozão, a gente tinha um domínio vozão.com.br, o site já estava inativo e aí a gente resolveu ceder de uma maneira sem ônus, né, para o clube, para o site, para que eles pudessem usar de uma maneira financeira. Eu sempre disse que a gente faria isso, né? Eu nunca quis dinheiro do Ceará e não nesse momento não faria, o Medina me solicitou e a gente fez a sessão. Mas eu vou falar um pouquinho do Danilo, porque isso é importante, porque o Danilo foi um cara, né, que eu lembro quando eu ia para o Ceará, hoje eu não tenho tempo mais para isso, né, de acompanhar o clube, mas eu fiquei durante uns 4, 5 anos da minha vida acompanhando diariamente o clube. Eu ia lá para o setor de imprensa, gravava entrevista, fazia isso me dava um prazer enorme, adorava, conhecia os profissionais de imprensa, conheço todo mundo lá, Danilo, Ibernon, o Del, essa turma todinha conheço, hoje pouco contato com eles, mas foram pessoas que eu tive o poder de conhecer. E o Danilo, em termos de profissionais, eu vou dizer, era o primeiro a chegar, o último a sair, e o que fazia todas as matérias, independente dos outros. Os outros são muito bons. Mas ele foi, durante os 5 anos que eu estava lá, esse cara. Né? O cara que todo mundo chegava e perguntava, e aí, Danilo, o que é que tem? Entendeu? O cara que, quando pegava o microfone e falava, todo mundo dizia assim, rapaz, tem fundamento. Tem tanto fundamento que ele errou comigo. E ele acertou, rapaz. Então, assim, aquela história do Viseu que eu brinco, né? Que ele falou lá, o Andrade e tal, né? Eu até disse assim, eu disse, rapaz, o Danilão, como é que ele errou isso? Não tinha nem o telefone dele, senão eu tinha ligado para ele. Rapaz, Danilo, rapaz, aconteceu isso aí e tal, não sei o quê, não sou eu, não. Era um outro Andrade, rapaz, não sei o quê. Aí terminou acertando que o Viseu veio, né? Então, assim, a gente sempre não custa falar que é um cara, na minha opinião, não vou dizer o mais, que tem outros profissionais também muito bons. É diferenciado. Totalmente diferenciado. E não é à toa que, numa circunstância dessa, ele estava lá para dar o recado dele. Andrade, só para encerrar minha participação sobre esse tema, meninos, peço só uma pequena abertura para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de ver o vídeo. E o Renan já foi solidário com a clientela, já foi solidário com os ouvintes da mídia. E eu vou ser solidário com o profissional. Eu vou ser solidário com um profissional chamado Eduardo. O Eduardo fez o primeiro gol na Série A na carreira dele. Ele tem 13 Série As no currículo. Foi o primeiro gol que ele fez. E a cara de desfalecimento dele, a cara de desvalorização profissional dele foi tão grande que eu me solidarizo com o atleta Eduardo. E tenha em sua mente, Eduardo, a torcida do Ceará está do seu lado. A torcida do Ceará lhe apoia. Você é um ótimo jogador e continue nessa crescente. Certo? Ela está do seu lado. Eu vou até dizer o seguinte, setor de imprensa do Ceará, se fosse eu,
que estivesse lá dirigindo a imprensa do clube, eu abria hoje as redes sociais e dizia: o torcedor, façam as perguntas para o Eduardo. Amanhã a entrevista coletiva vai ser do torcedor. Só escolheria as perguntas e perguntaria para ele de novo. Só em circunstância pelo que aconteceu com o rapaz, tá entendendo? Vamos seguir, porque senão a gente perde o programa, né? Só terminar também a minha parte, porque eu coloquei muita coisa, acho que eu fiz um discurso também muito pesado sobre isso, mas deixar muito claro que o Sistema Verdes Mares tem profissionais incríveis. Sim. Incríveis, certo? Em todos os setores. Mas o setor de esporte está me envergonhando. O setor esportivo está uma vergonha. Uma vergonha. Exatamente. Gente, olha, o Sistema Verdes Mares tem profissionais brilhantes que, quando alunos vão para lá, assim, é um sonho, os caras estão participando de um sonho, aprendem pra caramba, não merece sofrer o que esses caras estão produzindo para a imagem do sistema. Certo? Espero eu que isso não seja uma herança de um sujeito que passou por lá e que já saiu. Espero eu. Né? Porque isso é antiprofissão. Isso aí é contra a nossa profissão. É isso mesmo. Vamos pro bom. Vamos falar de Ceará. Império do Mal termina botando o programa pro Down, né? Então vamos botar pro AP aqui. Vamos dar uma levantada na bola do programa. Deixa eles de lado, né? E vamos falar porque é bom. Ceará, o time da virada. Ó, agora a imprensa de novo. Vou falar da imprensa. Porque ninguém falou isso aqui. Só os Vozão, viu? Não saiu matéria em nenhum canto, nem no próprio site do clube. Saiu isso. O Ceará, ó, presta atenção, torcedor do Alvinegro. Nas últimas 3 partidas do Ceará na Série A, o Ceará aplicou virada nas 3 partidas. Ele virou o jogo contra o Corinthians de 2-1, né, que foi a falha do prazo e a gente virou o jogo. Virou o jogo contra o Fluminense, aquele gol de cabeça do Fluminense, a gente virou o jogo. Virou o último jogo contra o Curitiba. No jogo com o Fluminense não foi bem sucedido, né? Porque a gente terminou cedendo um empate lá naquele fatídico lance, né, no fim do jogo, que o juiz roubou a gente. Lance de mão do jogador do Fluminense, claro, que ele não deu o pênalti. Então, se tivesse um VAR de vergonha, uma VAR que não fosse uma vergonha, seriam 3 viradas bem-sucedidas do Ceará no campeonato. Então, só para a gente deixar claro. E eu vou chamar aí Renan e Delano Moreira. O que é que vocês acham aí? Poder de reação, né? A gente estava até comentando com os companheiros do outro grupo, e aqui, Andrade, os meninos mandaram um alô para você, uma lembrança, o LC, Caio LC Guedes. Boa demais, LC lá do Ceará Unido, rapaz. Caio Guedes também. E assim, Caio, a gente comenta... Caio, amigo do irmão do Fred, rapaz. A gente comenta muito, né? Que talvez esse time do Ceará, talvez não, até com certeza. Esse time do Ceará é o time na Série A que o Ceará teve com mais poder de reação. Sabedor do que quer. Que ele vira os jogos. Entendeu? A gente remete aos erros, às falhas da defesa e passa muito por conta disso. Talvez a gente tenha virado mais jogos porque a defesa está falhando muito, né? E a gente tenha que imprimir aquele ritmo para poder correr atrás do resultado, empatar e virar. Mas é um time que tem um poder de reação fenomenal, cara. Do meu campo para frente, é um time muito forte, muito pegador, sabedor do que quer, entendeu? E nada é por acaso. Nada é por acaso. Essas viradas aí, elas são oriundas de um time que sabe onde quer chegar, né? Sabe onde quer chegar e é aquilo que a gente vem dizendo. Só algumas pinceladazinhas aí a mais para a gente ter uma segurança na defesa, né? E esperar que a gente não faça mais matérias com viradas, e sim com vitórias tranquilas, eu não quero sólidas. essas viradas, não. Eu quero 2-0. E não tomar não, porque a Coronária... Não, porque o estoque de Capital Pro do papai aqui, ele se acaba no instante, meu amigo. Então, assim, um jogo mais tranquilo, a gente fica mais suave. Né? Vai lá, o Ceará joga tranquilo, o Ceará dá vitória tranquila. É muito melhor. É negócio de virada. Rapaz, em primeiro lugar, que desgasta muito. Tem aquela narrativa do heróico, né? Não sei o quê. Não para a parte da imprensa, né? Mas vamos lá.
tem a parte da narrativa, né? Que, pô, a vivência de virada é foda, é muito melhor, tal, não sei o quê. Mas assim, uma hora a virada não vem, né? Uma hora alguém se ajeita melhor na defesa e tal, não permite que a gente vire. Então, assim, eu acho que o mais importante será ser o time da defesa segura, será ser o time do ataque competente, do meio campo marcador, do meio campo produtor. Né? Então, assim, é legal? É legal, mas é legal só por um certo ponto de vista, uma certa perspectiva. Né? Mas é isso, assim. Na verdade, eu espero que a gente não precise virar jogos, eu só não quero tomar gols. E para isso a gente vai para uma outra pauta já já. É isso aí. Eu vejo o seguinte, quando eu falo em virada, eu vejo duas coisas. Que foi até patognomônico, essa palavra a gente fala na saúde, quando é uma coisa que acontece sempre, né? Então, assim, um fator que a gente diz que foi clássico, né? Nas 3 viradas, foi que o Ceará ele entrou muito desfocado no começo do jogo. Né? A gente tomou um gol do Corinthians onde foi uma falha individual do nosso goleiro, desfoque, queira ou não queira. Então, desfocou ali, não esquentou direito, a mão bateu para dentro, que era onde era para estar seguro e firme. É um desfoque, um erro individual. No jogo contra o Fluminense, uma falha basicamente coletiva, que o jogador chegou sozinho dentro da área e cabeceou. E no jogo de outra falha individual de desfoque, de novo, né, do nosso zagueiro Brock, que pisou na bola, o pé não estava duro, estava mole, né, não estava aquecido direito, não estava concentrado direito. Então, isso vem mostrando uma falha de concentração do Ceará no início do jogo. Na minha opinião, isso é muito preocupante. Isso me preocupa. Porque sair perdendo no campeonato do nível de uma Série A é muito complicado. Entenda, nós enfrentamos 3 times. O Corinthians estava numa fase horrorosa, na zona de rebaixamento naquele jogo. O Fluminense é um time que é de altos e baixos nesse campeonato, então a gente até deu uma sorte de conseguir voltar no jogo. E o Curitiba está lá embaixo na tabela. Então, venhamos e convenhamos, pegamos 3 equipes que dava para virar o jogo. Né? Um jogo desse com Inter, um Flamengo, um Atlético Mineiro, uma falha dessa, não tem volta. Não volta mais. O jogo não volta. A gente não vai virar com um time desse e, quiçá, conseguir um empate numa sorte muito grande. Então, é uma circunstância de jogo, na minha opinião, e a gente não pode estar brincando. E a minha opinião, isso, onde a gente tem que apontar a falha é isso. E a superação, na minha opinião. Aí a gente tem que revelar que o time está se superando, o time está com desgaste físico e está conseguindo, na superação, conseguir arrancar o resultado. No jogo contra o Curitiba, né, que muitos aí falaram que o Ceará se apequenou, a gente tem que entender que o Ceará jogou agora na quarta-feira, e o Ceará é o time que mais jogou no Brasil. Então o Ceará merece um pedido de desculpa de quem abre a boca para falar uma bobagem dessa, de que ele, pelo contrário, ele se superou para ele segurar um resultado com um time com as pernas arriadas no chão. Não é se apequenar, não. É se superar, porque aquilo é uma superação do time, que ele já vinha de entregar um jogo no último minuto, na última rodada, e ele disse, eu não vou entregar de novo, a gente vai segurar, vamos dar o último limite de gás aqui. Deus segurou o jogo e aguentou bem num Curitiba que vinha desesperado. Um Curitiba que vinha no desespero, era o jogo da vida do Curitiba. Pô. O Curitiba precisava desse resultado para ele virar bem o campeonato, saindo de uma zona e uma virada de turno para ele fazer um campeonato fora da zona. Então, assim, a gente foi um jogo muito duro. A gente viveu situação de zona e sabe o quanto é difícil um time pegar um time de zona e um time ali que vem pro desespero, por tudo ou nada. E esse Curitiba foi assim. Então, já vou puxar logo pro jogo do Curitiba, entendeu? E eu já vou puxar logo o Del. E vai, Del, taca o pau aí e já começa a falar sobre esse jogo. O jogo contra o Santos, no caso, né? Não, Curitiba. Não, Curitiba. Sim, jogo contra o Curitiba. Não, é aquilo que você vem falando. Né? O nosso time, com falha individual, tem que imprimir um ritmo muito maior. Já é um time que vem desgastado pela sequência de jogos. São 45 jogos no ano, é o time que mais jogou. Né? Tem jogadores no time que estão dando claras amostragens, não de cansaço, mas de um acúmulo, né, de jogos.
Por exemplo, o Charles é um jogador que tem uma característica específica do bote, né, Andrade? A gente tá até falando isso no grupo, né? O Charles em condição física plena, ele é aquele jogador que sabe cercar e dar o bote na hora certa. O que é que o Charles vem fazendo? Ele vem correndo sem conseguir dar esse bote, porque ele não está tendo o timing para poder acertar, né? Devido ao desgaste. Ele e o Fernando Sobral. São só 2 exemplos que a gente pode citar. Aí vai para a gestão de elenco, essas coisas, ou então vai para análise nua e crua da sequência de jogos. Mas, ao passo disso, né, o Brock teve aquele erro bizarro, né, a gente saiu atrás, conseguimos empatar na jogada do Léo Chu, que aí era outra coisa que a gente vem dizendo. Com a saída do Leandro Carvalho, a gente perdeu um pouco de poder de marcação nessa saída de bola, né? Era um desafogo até para os laterais, mas com o Chu, a gente ganhou muita verticalidade. A gente ganhou muito jogador agudo ali, indo em direção ao gol para poder finalizar e dar assistência. O Leandro Carvalho, nesse aspecto, estava sendo uma figura quase nula, né? Então, assim, o Chu hoje é uma grata surpresa, é um jogador fundamental, para mim é titular, vem crescendo a cada jogo. Né? O Kleber voltou a ter aquela presença diária que a gente sempre pede dele, também é um jogador que a gente comenta muito entre os amigos, que o Kleber salvou. Tu viu o gol que ele salvou aí, Del? Tu viu o gol que ele salvou? Essa bola tá indo pra dentro do gol, rapaz. Ele tá dentro da área. Entendeu? Jogador específico para aquela Essa segunda falha do prazo, o prazo não voltava mais pro campeonato, não, cara. Entendeu? Não espere do Kleber dominar uma bola de chaleira, dar um toque de calcanhar, dar uma jogada. Não espere isso do Kleber, que não é característica dele. A característica dele é fazer gol, certo? É usar a altura que ele tem em prol do benefício ofensivo e defensivo, naquele balanço defensivo. E aí falar do melhor jogador, do melhor camisa 10 do campeonato. Não é bairrismo, né? O camisa 10 que joga com 29, é o cara que desequilibra, é o cara que é o termômetro do time, é o cara que pega a bola, bota embaixo do braço e fala assim, é comigo, eu que vou reger, é o cara que hoje é imarcável, que o volante adversário não consegue detectar onde é que ele tá, chega, finaliza, chuta, dribla, lança, que é o Vina, né? Há muito tempo a gente não tinha um jogador igual o Vina, que além de todos esses atributos, tem o principal. Encarnou o que é jogar no Ceará. O Vina hoje tem alma e espírito de alvinegro. Então, assim, é muito importante que a gente tenha o Vina muito bem na plenitude física, né? Eu vou até um pouco mais além aí da sua análise, já querendo me colocar aqui. Cara, eu acho que pro Ceará, agora, aonde a gente está no campeonato, o Vina tá melhor do que o Galhardo estava fazendo ano passado. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. O Vina está superior ao hoje o Galhardo, o craque do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vina está melhor do que quando o Galhardo estava no Ceará no ano passado. E assim, é o nosso craque, é o nosso diferencial, é quem faz esse time rodar. Enfim, é o nosso tesouro. Igual faço muita essa brincadeira no Twitter. É o nosso tesouro. O Vina hoje é o nosso tesouro. Entendeu? Então, assim, uma vitória merecida. E o Ceará não foi lá não jogou da intermediária para trás porque quis, porque se apequenou, porque do outro lado tinha um time de tradição e diante de tudo que o Andrade já falou, né, um time que precisava vir com a proposta de ir para cima, francar atirador, que é o Curitiba. E uma vitória muito valiosa, né, uma vitória muito valiosa, uma vitória muito gigante, que nos credencia a estar ali onde a gente tem que estar, que é nessa faixa aí entre 8º, 10º, 11º. Aí é a real posição do Ceará. E não brigando para cair, como muita gente quer incutir na cabeça do torcedor. Não, aí a gente querendo embutir que o Ceará é um time de zona e o nosso rival é um time de Libertadores, entendeu? Os caras querem fazer isso. Mas eu vou passar isso pro Renan, entendeu? E perguntar pro Renan as impressões dele da partida. Não, Andrade, e torcedor alvinegro. Oi? Então, as minhas impressões é de que começamos um jogo com um time que estava muito nervoso, um time que tinha um objetivo, mas que lá atrás estava muito seguro. Não é à toa que o primeiro lance lá de trás nós acabamos falhando,
mais uma vez individualmente, né? Uma falha individual que o Ceará está cansando disso. Né? Acho que só teve uma dupla de zaga que não teve falha individual, assim, falha individual que resultasse em gol, que foi a dupla o Luiz Otávio e o Klaus, né? Pelo contrário, essa dupla, além de ser uma dupla de zaga que praticamente não levou gols, era uma dupla que fazia gols, né? O Klaus em campo, ele foi nos primeiros momentos, ele foi artilheiro do Ceará, cara. Não vamos esquecer disso. O cara tinha metido 4 gols, se eu não me engano, né? Infelizmente teve as contusões e aí ele ficou fora. Mas depois disso, o que a gente viu era um Ceará que já estava se propondo a fazer aquele tipo de jogo. Apesar de que a gente levou um gol muito cedo, aos 4 minutos, se não me engano, antes disso o Ceará já estava propondo um tipo de jogo que a gente já estava vendo que ele estava saindo daquela morbidade de não mais pressionar a saída de bola. E o Kleber, uma coisa boa que a gente viu foi a vontade do Kleber em voltar a jogar futebol. Em voltar a fazer aquilo que no começo ele estava fazendo, de marcar ali a saída de bola. O Kleber estava pegador. Tava pegador mesmo. A saída de bola do Curitiba, o Curitiba não conseguia sair porque o Kleber chegava muito junto. E isso do Kleber sair e tentar roubar a bola ali na primeira linha do Curitiba, fazia com que a linha do Ceará se adiantasse. Então a gente via 4, 5 jogadores do Ceará no campo de ataque, nessa pressão de saída de bola do Curitiba, né? E um ponto que eu também quero deixar sobre o Kleber é o físico dele. Eu estava assistindo com o Andrade e eu comentei com ele isso, né? Rapaz, Andrade, olha o Kleber saindo. Olha o tamanho dos ombros do Kleber. Então, é notável que está fazendo uma reestruturação física nele e isso é muito bom. É muito bom, porque o que o Kleber estava jogando antes, que não estava jogando, né? Não estava aparecendo na área, colocação errada, muitos erros de passe em tabelas. Né? Às vezes o jogador do Ceará chegava na linha de fundo para cruzar, o Kleber não estava lá. Esse jogo foi diferente. Esse jogo o Kleber apareceu muito, foi fundamental no esquema tático do time, principalmente na saída de bola, né? E foi um dos responsáveis aí também salvando o Ceará lá atrás, né? Isso também é uma coisa que tem que deixar registrado. Quando o Praz mais uma vez falhou, o Kleber estava lá para tirar essa bola. Né? Mas assim, voltando para o jogo, em vez de fazer uma análise individual, o Ceará ele apresentou uma nova proposta de jogo. Acho que o Ceará já vinha desenhando essa nova proposta e uma troca de bola, de um domínio de jogo na metade ofensiva de campo dele, que já dá mais uma segurança. Antes o Ceará tentava imprimir um domínio de jogo que eu, particularmente, não sentia tanta segurança. Já nesses últimos jogos, principalmente no clássico do Manjadinho ali, que eu não preciso nem comentar, mas era uma coisa que a gente já estava começando a perceber, que o Ceará estava com domínio de bola, que o Ceará estava criando momentos de gol e perdendo gols. Dessa vez não, dessa vez nós criamos alguns momentos e nós conseguimos, de fato, marcar os gols. Né? Léo Chu, vejo com muita felicidade a produção dele. A gente que criticou ele lá atrás, né? Acho que quem está lá dentro do Ceará percebeu que o cara tem muito futuro e investiu no físico do atleta. O Léo Chu hoje é outro. O Léo Chu não foi aquele cara que a gente criticou lá atrás. Ele está outro jogador incisivo, talvez um dos mais importantes, talvez o mais importante jogador que possibilitou o Ceará a mudar a sua forma de jogo. Né? Acho que o Del até queria falar um pouquinho isso aí, que era a questão do DNA do clube, né? Que eu acho que é até bom a gente discutir isso aí e colocar para o torcedor isso. Uhum. Mas o Ceará foi isso. O Ceará foi um time que, mais uma vez, teve que se superar, mas a superação do Ceará, ela veio dentro de um esquema de jogo que o Ceará já estava começando a desenvolver. Né? Então, assim, gostei porque o time segurou a ansiedade, segurando a ansiedade, o time conseguiu construir o placar. Porém, foi um gasto de energia desnecessário. Né? E esse gasto de energia vem por quê? Porque nós estamos falhando lá atrás. E isso precisa ser consertado. Jogadores de defesa precisam ter muita tranquilidade. Quando eu falo jogador de defesa, eu falo do goleiro até os laterais. Eu vou falar aqui, Renan, eu vou abrir um parêntese. Na verdade, aqui já abrimos o parêntese do Eduardo, que foi fundamental na questão do gol que ele fez, primeiro gol da carreira. Mas eu quero abrir um parêntese importante sobre o Clebão, certo? Primeiro, é um garoto de 23 anos. Segundo, a superação dele, de
está mal no campeonato, sair do campeonato porque fisicamente ele estava destruído. A gente tem que entender, o torcedor do Ceará, que o Kleber, ele não foi contratado para jogar Série A. Ele não imaginava que jogaria a Série A de uma hora para outra, caiu a Copa do Nordeste no bolso dele e ele se viu titular da Série A sem uma preparação física adequada. Porque, por exemplo, o Vina, ele teve uma preparação adequada. O Vina foi um jogador preparado porque sabia que jogava a Série A, titular ia ser o camisa, sem ser 10, né? Mas no papel, o camisa 10 do time. O Clebão não. O Clebão talvez, num sonho muito remoto, jogar umas 2, 3 partidas na Série A para ele, já seria muito bom esse ano. E de uma hora para outra ele jogou a Série A, e de uma hora para outra o Clebão cansou. E aí eu vi muito torcedor criticando, o cara não tem jeito de jogador, ele é grandão, não sei o quê. Porque tem que ter o jogador um estereótipo de ser um jogador abaixo de 1,80 m. O jogador aqui no estado do Ceará, se estiver acima de 1,80 m e for atacante, o torcedor parece que entra em pânico. Ele não gosta, o cearense, de jogador alto. Quando o mundo todo busca jogador alto, a gente busca jogador baixo. Né? Bachola é craque e o Clebão não presta. É um negócio desse jeito aqui. Então, o que acontece? O Clebão sai do time e entra o Sobis. E a gente viu o pânico e o desespero que o Ceará entrou com o Rafael Sobis em campo. E aqui ninguém falou disso, e eu quero falar isso. Não dá mais para aguentar o Rafael Sobis jogando a Série A e a gente jogando do jeito que a gente está jogando. O Ceará muda a proposta de jogo dele com o Rafael Sobis. Infelizmente, a proposta de jogo do Ceará é modificada. Você vê o Ceará jogando com o Curitiba e a marcação na pressão de saída de bola do Ceará é outra. É um outro estilo de jogo, é aquele jogo que a gente viu na Copa do Nordeste o time jogar, até quando ele aguentou jogar. Quando o Sobis entra em campo, a gente passa a ser um time mais burocrático no ataque. A primeira linha de defesa, que é o ataque, ela já é rompida facilmente. E o Clebão, ele voltou muito bem. Muito, 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 muito bem. Vou abrir um parênteses também para o Saulo. Gostei da entrada dele no time. Ele fez uma partida bem interessante. É um jogador, uma opção que a gente vai ter no nosso elenco. Então, é o jogador que eu acho que é importante. Essa bola aérea ofensiva é muito importante para o Ceará. Olha, às vezes a gente fica reclamando que a defesa não dá chutão do Ceará, e aí a gente tem que ver, às vezes, uma circunstância muito importante da defesa não dar chutão. A gente tem, cara, um cara de 1,99 m. Pera aí, Guto, agora é contigo. Tu tem um jogador de 1,99 m de altura. Cara, posiciona esse cara num canto e diz pra tua defesa, na hora do desespero, mete a bola naquele cara de cabeça alta e deixa o Clebão se virar, ele vai dar o desafogo. Pô, você tem um cara de 1,99 m no ataque, ele é desafogo no jogo de futebol. Se ele tiver um bom físico e bem preparado, ele vai desafogar a defesa. Então o Ceará ele tem que usar mais esse recurso. O recurso do chutão não é uma coisa errada. É uma coisa certa se ela for pensada e colocada no lugar certo. Agora não adianta a gente ficar todo jogo insistindo em sair jogando e tomando gol, porque os nossos zagueiros não conseguem tecnicamente fazer isso e não adianta não ter outro zagueiro. Ou então a gente vai atrás de mais 2 zagueiros para sair jogando no meio do campeonato, que eu acho que não é o momento para isso. Então, assim, ponto para mim que eu acho que a gente tem que pensar no nosso ataque é isso. Que a era Rafael Sobis tem acabado nesse jogo. E a gente não tenha contra o Santos. Contra o Santos a gente vai ter que jogar de novo, não tem outro. Né? O Clebão não pode jogar nem o Saulo. Então ele vai ter que jogar. Torcer para que a gente faça um bom jogo contra o Santos e que ele faça uma boa partida. Mas que o Clebão se credencia com esse jogo aqui que ele fez, na minha opinião, a ser titular, junto com o Saulo aí, um segundo jogador para entrar, e o Viseu que vem aí, né, os jogadores do elenco, é isso. Eu não vejo o Clebão, uma cabeçada dessa que você vê a bola vindo atrás, ele sobe, o cara sobe o zagueiro nos peitos dele. Porra, bicho. O Ceará botou uma bola no Clebão de cabeça o jogo todo e ele botou uma bola na trave. Que originou o gol, né? O Ceará aproveita muito pouco um jogador de 1,99 m de altura. Eu disse até pro Renan na hora do jogo, esse cara, se o Clebão tivesse no Grêmio, o Renato Gaúcho passava o dia todinho treinando, bola de cabeça nesse cara. Eu acho que os gaúchos devem olhar pro Ceará e dizer assim, rapaz, que diabo é que esses caras tem um jogador de 1,99 m com uma bola no jogo para ele. Rejeitaram 15 milhões. Né? Não é rejeitaram 15 milhões, é porque eles sabiam o que iam fazer com esses 15 milhões. Eles sabiam o que ia ser feito com esses 15 milhões. A de verdade é essa. O Ceará, pô, tem um jogador de 1,99 m, você vai ter que, no mínimo, na minha concepção, é 5 bolas por tempo.
Ele vai ser acionado 5 bolas na cabeça dele. Tente 10, para botar 5 na cabeça dele. Vai ser chato mesmo para o zagueiro ficar o jogo todinho controlado, sem saber o que fazer, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que dê 90 minutos e o jogo acabe, porque ele não aguenta mais correr e tentar pular contra um cara de 1,99 m. É isso, rapaz. Teve até um jogo. Psicológico usa isso em cima. Aí você deixa o Clebão jogando com o pé, com um cara que com a cabeça ele vai ser soberano. Eu não lembro qual foi o jogo que o Sobis foi titular, vocês podem até me recordar. No primeiro tempo, meu amigo, foi chuveirinho nesse primeiro tempo que não estava no gibi pro anão do Sobis cabecear. Na hora que o Kleber entrou, pararam os cruzamentos. Não teve uma jogada de linha de fundo. Então, assim, cara, é mãe de gol, bicho. O jogador dessa altura é mãe de gol. Ele tem provado isso a cada lance. Você pegar o aproveitamento do Kleber de cabeça nas jogadas ofensivas, é monstruoso. Parece que tem uma coisa que diz assim, não, é o Sobis, a gente tem que dar a bola pra ele. O Clebão não, que se vire aí. Porra, Guto, cadê tu, cara? Agora vou uma crítica. Cadê tu, pô? Tu tem um jogador de 1,99 m, bota essa porra dessa bola na cabeça dele, rapaz, pra ele resolver o jogo. Resolveu o jogo. Uma bola de cabeça, ele resolveu o jogo, cara. Quando a gente fala não do Sobis, aqui não vai nem uma crítica nem preconceito ao jogador, não. É porque é a força de expressão, que ele é pequeno. Ele é baixo, ele não é jogador para estar recebendo cruzamento. Não é jogador para estar recebendo cruzamento do lado de 2 gigantes, entendeu? Zagueiro. Então, assim. O Sobis vive hoje de um erro da defesa ou de um bom posicionamento dele na área. Tá entendendo? Que eu só vi um jogador no mundo fazer isso com uma idade avançada e sem força física. Foi o Romário. E a trave, né? Isso. O rei da área do mundo que conseguia fazer isso. Ele tá com flerte com a trave, que é um negócio fora do comum. Então não tem condição. Eu acho assim, já deu o que tinha de dar, na minha opinião. Se eles fizerem uma grande partida contra o Santos e fizer um baita jogo, excelente. Retiro tudo que disse. Mas assim, na minha opinião, eu acho que já deu o que tinha de dar. Aí você insistir demais, você perde ponto desnecessário. O Ceará perdeu ponto desnecessário com ele dentro de campo. Vamos aqui, negada. Nota. Vamos lá. Deixa eu começar a nota aqui. Vou por zona. Defesa, nota 3. Nesse jogo, nota 3. Vou dizer por quê. Nota 3, porque se embananou no primeiro tempo. Certo? Os laterais, eu não entendi. Não acho que jogaram mal os laterais, mas eu não entendi. Sinceramente, não entendi a deles. Eu não sabia se estavam... A não ser o Eduardo. O Eduardo, acho que ainda fez uma partida boa. Acho que ele tá pegando esse ritmo, né? Por estar substituindo o Xavier. Mas o Alisson, eu não sabia se ele estava querendo atacar ou defender. Ou não sabia, ou não conseguia fazer nenhum nem outro. Né? Assim, o Alisson realmente não entendia dele no jogo. O Luiz Otávio, desesperado, porque não estava confiando no Brock. O Brock, desesperado, que não estava confiando no Luiz Otávio nem no Praz, e se embananando lá atrás, né? É tanto que a gente levou um primeiro gol com a falha individual e poderíamos ter levado os dois, se não fosse um deles, o Kleber, se o outro não fosse a interferência do Praz, certo? Então, assim, a defesa, para mim, do Ceará, nota 3. E se a gente tivesse levado o segundo, nota 0. Porque, assim, tiveram chances, sim, claras de gols para o adversário. E isso no momento, no momento de função defensiva, da zaga. Porque aí também tem aqueles lances em que a culpa não é tanto do zagueiro, mas da volância, né? E aí entra os volantes, né? Charles e Nares. Cara, foi a pior partida do Charles, na minha opinião. Charles sem energia, né? Tentando exercer aquilo que eu já estava fazendo, mas não conseguindo, talvez pela quantidade de jogos, não pela energia necessária, mas nota 5 para os volantes, certo? Sei que o Nares ele tá pegando ainda o ritmo, não vou crucificar o cara agora, mas não fez uma má partida, só que assim, nos momentos em que ele precisava intervir, não interviu, não fez tão precisa mais do que isso, né, Renan? Para a Série A precisa mais do que isso. Exatamente, precisa mais do que isso. Aí daí para frente, né, o setor já, o meio ofensivo, digamos assim, como chamava antigamente, Vina e Sobral. Eu já dou uma nota 8, mais pelo Vina. O Sobral fez mais do que vem fazendo, mas a gente já nota no Sobral um pouco do cansaço físico, certo? A energia se esgotando. É necessário fazer um trabalho
com o Sobral e com o Charles. Isso é uma coisa que eu já estou falando há um bom tempo, né? E o ataque eu vou dar uma nota 8 também. Acho que o Kleber voltou muito bem, faltou só o gol para ele, e o Chu é um cara que está transformando esse time, certo? O Chu é um elemento transformador no DNA desse time. Então, minha nota geral tá dessa forma. Eu não vou comentar os reservas, porque o Fabinho, quando entrou, ele entrou, na minha opinião, a alteração errada do Guto. Eu não teria tirado o Nares, eu tinha tirado o Charles, certo? Porque eu acho que o Fabinho poderia fazer a função do Charles melhor e com mais segurança. O Nares não estava muito mal, né? Acho que o Charles estava num jogo pior. Lima não acrescentou em nada. Kelvin não acrescentou em nada. Né? O Wesley nem via em campo. E, enfim, mais ou menos por aí. E o Saulo, né, entrou bem, eu gostei do Saulo. Mas ainda precisa de mais tempo, mais condição de jogo para ele, para ser feita uma análise melhor. Eu acompanho o relator com algumas emendas, né? Dentre elas, o Alisson. É um negócio complicado da gente analisar o Alisson, né? Eu não acho ele um mau jogador, muito pelo contrário, você vê até que ele tem até uma não, boa ele não qualidade. É um mau jogador. Só não entendi ele não é um mau jogador, mas o Alisson é um jogador muito confuso. Você não sabe se ele tá mais para atacar, mais para defender, como o Renan falou. Então, assim, de certo ponto, acaba deixando a defesa também insegura, né? Eduardo ofensivamente foi muito bem mesmo. Né? A dupla de zaga é aquela coisa. Tirando a falha individual, foi uma defesa, até certo ponto, boa. O Luiz Otávio interviu ali, mas aquela falha do Brock potencializa muito para baixo a nota da defesa. Né? E aí eu vou me ater ao que o Muricy falou ontem no comentário do jogo na televisão, que ele estava fazendo, que ele não entende porque é que hoje está proibido o zagueiro dar chutão no futebol brasileiro. Foi uma crítica quanto mais que ele fez sobre isso. Ele disse antigamente a gente orientava o zagueiro a dar chutão. O zagueiro tem que dar chutão. Parece que hoje está proibido no Brasil o zagueiro dar chutão, tem que ficar fazendo esse toque de bola e errando. Muito parecido com o que a gente está falando aqui. Em relação ao meio campo, concordo também com o que o Renan falou. Vejo que o Pedro Nares não é aquele jogador que veio para substituir o Oliveira, porque ele não tem a força física do Oliveira, ele até consegue marcar. Mas é um jogador para no máximo compor elenco. Nunca para ser titular, né? Para uma ocasião esporádica. Charles e Sobral estão dando claras mostras de fadiga. E eu propus até poupar ele para o jogo do Santos, no grupo aqui que a gente faz parte, e eu fui severamente castigado por isso. Né? Porque para o pessoal, Charles e Sobral são impopáveis, né? Mas é aquela coisa, cara, o físico não aguenta, né? É duração. Então, assim, não fazer jabá, não, né? Aquela pilha que não acaba nunca. E aí, são jogadores que a gente está sentindo que estão sentindo bem o desgaste e a sequência de jogo. Meu campo, ofensiva, a mesma coisa que o Renan falou, destaque pro Vina. O ataque também, o Léo Chu, muito bem. Vou dar a nota 3 para a defesa, uma nota 6, 7 pro meu campo e uma nota 8 pro ataque. Del, vou dizer o seguinte, eu vou fazer uma nota com questionamento aqui. Alguém de vocês tem alguma dúvida que o ponto alto da nossa defesa são os dois laterais? Na verdade, os 4, né? Não, eu falo os dois laterais. Agora eu tô querendo falar bem claro, Samuel Xavier e Bruno Pacheco. E Pacheco, sim. Esses caras, a gente está percebendo agora a importância desses caras nessa sistema defesa. Defensivo. No sistema defensivo do Guto. Esse jogo, o jogo do Inter, que a gente também no segundo tempo a gente titubeou muito, eu lembro, que foram os dois laterais reservas. Então, assim, são jogadores, pessoal, que eu acho que eles trazem não só uma consistência defensiva, mas também tática dentro de campo. E eu pego até de experiência mesmo, de rodagem de Série A. Então, caras que chegam ali, porque assim, o Eduardo tem rodagem de Série A, mas sempre foi um lateral muito reserva, né? Ele nunca foi um cara, assim, para você dizer que esse cara jogou, acho que ele não tem, eu não me recordo do Eduardo titular numa Série A completa, entendeu, Dé?
Então, assim, o Alisson, um garoto. Então, assim, eu vejo, assim, dois laterais que têm muita consistência de jogo, estão muito bem, e que a nossa defesa, quando está com eles, é bem mais segura. Aí eu acho que é um ponto-chave. O Charles, ele foi muito mal. Mas, se você pegar o Charles com o Bruno Pacheco, é um casamento e uma simbiose tão certa ali, que parece que o Bruno Pacheco ele sabe para onde o Charles está indo e onde ele tem que se posicionar. Tanto que o Bruno Pacheco, se você for pegar na nossa defesa, acho que ele tira tanta bola quanto o zagueiro. E a mesma coisa Sobral e Samuel, né? Ele é quase um terceiro zagueiro na defesa de tanta bola. Né? O Samuel Xavier, eu falo com o Leandro Carvalho. Né? Ou com o Leandro Carvalho mesmo, e Sobral, que às vezes inverte um lado e outro. Ele se sincroniza muito bem. Então, assim, eu acho assim que essa sincronia dos dois laterais faz muita falta. Aí a gente pega aqui, na minha opinião, que para mim essa defesa foi terrível. O 3 do Renan tá certinho, salva pelo gol do Eduardo. Se a gente tivesse feito o gol, era 1. O gol do Eduardo salvou. Né? O Charles e o Nares, para mim, foram muito ruins. Eu não vou dar nem 3, eu vou dar 5 para a defesa, pelo gol do Eduardo, e 3 para os volantes. Eu acho que os volantes foram pior do que a defesa, sinceramente. Eu vou botar mais culpa na volância, porque o time do Curitiba chegou com muita facilidade dentro da defesa. Às vezes a gente joga a culpa na zaga, é costume do torcedor colocar a culpa em zagueiro e esquecer que a função do volante dentro de campo. Então você não pode deixar os caras entrando e passando em costa de zagueiro, passando de lado, porque o zagueiro não flutuaram demais. O zagueiro tem que pegar a bola mastigada de alguém. Ele só é bom quando ele vem pegar a bola mastigada. Quando ele pega no mano a mano o cara na velocidade nas costas dele, ele não vai pegar. Né? Meio de campo, fez uma grande partida, Vina, não dá nem para falar sobre ele, né? Vem sendo um jogador ícone do Ceará. Sobral fez um bom primeiro tempo, mas caiu no segundo. Então eu jogo aí esses dois jogadores aí, uma nota 10 para o Vina, uma nota 7 para o Sobral. Clebão, uma nota 8 para 9. Para mim foi o segundo melhor jogador do Ceará em campo, foi o Clebão. Posicionamento, marcação de saída de bola. O segundo gol, uma bola que ele foi buscar. Aquela bola não era dele. Aquela bola, cada 10 centroavantes da Série A, só ele ia cabecear. Então, os outros não cabeceariam. Ele foi buscar a bola, botou a bola na trave e o Eduardo fez o gol. E o Léo Chu vem crescendo. Os reservas, eu vou abrir um parênteses pelo Kelvin. Eu acho que talvez a gente tenha um jogador para a gente usar nesse time. Renan não gostou muito dele. Não sei se foi o Renan ou o Del. Não, é que eu não gostei. Jogador para usar nesse time de volante que a gente esteja precisando. Com força física e com gás, que é o Kelvin. Então, eu, se fosse o Guto, a gente está testando aí o Nares, mas eu testaria o Kelvin também. Talvez seja o jogador para desafogar a volância quando está cansada. Então, não sei. Mas o menino vai conseguir Andrade, jogar. Mas o Kelvin do lado de um Samuel Xavier, entendeu? Talvez ele tenha uma... Eu não falo do lado do Alisson, mas do lado de um Xavier, do lado de um Bruno Pacheco, entendeu? É um jogador que ele pode dar uma situação defensiva até diferente para a gente em termos de volância. E de transição também, viu? Transição de jogo. Eu não Dragão, sei, é um jogador que eu apostaria. Eu vou botar um selo aqui especial no Kelvin aí, dos reservas que entraram. O Kelvin, que eu disse aqui, eu não vi um acréscimo muito grande nele, certo? Eu não vi isso aí, mas ele em outros jogos entrou muito bem, certo? O que é que eu falo do Kelvin também? Eu concordo com você plenamente, mas eu acho que o Guto está fazendo certo. Sabe por quê? Porque só esse ano, não ele, né? Mas as condições, os contextos queimaram duas grandes promessas do Ceará, que é o Rick e o Jacaré, certo? Que estão comendo a bola no Sub-23, se eu não me engano, aspirantes, e não fizeram boas campanhas. E o zagueiro da gente também. O zagueiro da gente então, também. Eu acho que o Gabriel, então eu acho assim, ele está fazendo o trabalho certo do Kelvin, entra em certos momentos, aguenta aquilo dali, vai chegar uma hora que ele vai ser titular, e aí sim esperamos que ele responda. Né? A gente não vai achar um jogador como o Felipe Jonathan que vai entrar no pau e não vai sair mais. Certo? Muito difícil. Lembre-se que o Arthur passou um bom tempo sendo reserva para começar a ser titular. É a reserva do Elton na Série B, né? Exatamente. Pegada, Bado Vozão.
Lançado aí o Bar do Vozão, saiu a notícia hoje mesmo. Bar do Vozão lançado aí. Vozão Sporting Bar, nome muito bem escolhido, achei bem legal, né? Mistura o mascote, o nome do clube, né? O Sporting, né? E Bar, a referência, eu achei uma sacada muito boa esse nome, né? Eu adoro essa questão de nome que traz 3, 4 referências, né? Então, achei fantástico isso aí. O Bar, pelo que a gente viu aí, se ficar desse jeitinho aí, eu acho que todo torcedor do Ceará vai querer estar lá, né? Então, tá com a cara da que a gente gosta. O ponto da cidade é cúmune de restaurantes, né? Então, assim, se você for ver ali, tá na nata, né? Na nata, como dizia, na nata da aldeia, né? Então, tá realmente num ponto especial, prometendo aquilo que o Robson até mesmo falou, né? Que São seria 2, hein? São 2. Tem o da sede também. Tem o da sede que vai isso, contemplar o outro lado da cidade. lá da cidade. Isso é Bom, interessante. bom, Na verdade, que tenha uns 5 desses, né? E o torcedor do Ceará se sinta em casa. Isso é muito Só importante, não por só para favor, pessoal, não bote no cardápio nome de comida referente a jogador, referente a... Não, bota no mesmo bife, é um molho de não sei o quê. Aí daqui a pouco é uma coisa mais... Eu vou ser Pulso, sincero, um eu abuso. vou ser sincero. Eu não estou gostando da ideia. qual a ideia? Não tô. Desse bar, porque vai estimular a embriaguez. A minha embriaguez é a minha liseira, porque Ah, meu amigo, se for por esse caso aí, dinheiro que eu pegar, eu vou correr pra esse bar, pertinho de casa, E, meu amigo. ó, agora Entendeu? a gente já diz assim, né? Se querem uma sugestão, né? Questão de reserva de mesa, essas coisas, valorizem o sócio torcedor, né? Então, eu quero sim, reservar uma mesa, né? Dar prioridade para quem é sócio, coisas nesse tipo, que eu acho que isso valoriza o nosso produto, descontos, né? Não estou dizendo assim, vamos lá, rodada de chopp no gol do Ceará para quem é sócio, entendeu? Então, uma coisa nesse tipo, eu acho que são coisas de mais valia para o nosso programa de sócio. Usem isso aqui não só para angariar levem para o recursos de estádio, valorização. Nesse levem momento para que o a gente não vai ter estádio. estádio, né? Coisas nesse tipo. Não, Um cara que quando a reabrir, gente leve para o viaja muito, estádio. e para mim o país, na minha opinião, que eu mais gosto e eu vejo reverenciar e entender bem o cara no bar é a Espanha. Eu adoro a Espanha porque quando você senta num restaurante lá, e bar ou qualquer coisa, o cara te bota uma tapinha gratuita ali. Se você sentar e Uma pedir tapa. um chopp, ele vai te botar uma tapinha ali, uma azeitoninha, um amendoim, uma coisinha para É o você comer. tira-gosto. Então, assim, o que custa, às vezes, o sócio-torcedor ganhar uma coisa especial quando ele senta na mesa, né? Então, às vezes, o cara vai lá, senta na mesa, você é sócio, mostra teu cartão, pá, aí o cara quer, você quer um chopp? Você quer uma coca, você quer não sei o quê. Então você ganha isso por você ser sócio, você está aqui no nosso bar. Então, E o pessoal do principal marketing, de. Andrade, e o inteligente principal? lá, usem da inteligência que vocês têm, que eu sei que é grande, vocês não seriam bons profissionais de marketing, né? Se estivessem no clube para fazer promoções alusivas ao nosso sócio, eu acho que valoriza bastante. Diz aí. O Andrade e Renan, e o principal, brincadeiras à parte, a previsão é que seja inaugurado até dezembro. E são os 2 bares, ou seja, podia-se só, vão fazer um bar só na Dom Luiz? Não. Vai ter o bar na Dom Luiz, que vai contemplar essa área da cidade, e vai ter o bar na sede do clube lá, né, Claro. nos mesmos moldes, na mesma temática, que vai contemplar outra parte da cidade. Então, assim, o raio de sócio-torcedor e de torcedor do Ceará vai ser abrangido de uma forma quase que uniforme, né? A única coisa que eu peço para os dirigentes, né? Que é lindo você ver o bar do Ceará, é muito lindo. Todo torcedor vai querer ir para esse bar, mas não esquece do povão. Não esquece do povão. Faça qualquer coisa. Leve quando tiver o estádio de volta, os torcedores estiverem voltando para o estádio. Pega algo desse bar e coloque para ser vendido na rua. Ou então, tem um cara Quiosquezinho, que né? vende coisas ali fora. Pega essa cerveja do Ceará e vende aí fora também. Né? Você fica com uma porcentagem aí do que você for vender. Então, assim, o Ceará ela é enorme. Antigamente, o Ceará era 10% da classe alta da sociedade, o resto era tudo povão, né? Hoje já está mais dividido.
Mas ainda assim, a alma do Ceará é essa a alma do povão. Então, assim, não esqueça. Infelizmente, esse bar não é para todo mundo. Mas faça com que esse bar chegue a essa parte da população também. Ou em Porque uma é ali pequena onde amostra, vive né? a alma do Uma ideia Ceará. que você deu, um quiosquezinho desse, às vezes tem uma feira Um no bairro, food aí você truckzinho aquela feira é volante, né? legal, junta um monte de gente. O que custa, às vezes, você pegar um quiosquezinho, né? Vai lá o quiosque lá com uma cervejinha própria do clube, com não sei o quê, né? Aquele torcedor ele ter acesso àquilo, um preço, claro, especial para dentro da realidade daquele povo lá. Isso faz valorizar a marca. A gente tem que pensar na marca, né? A marca, o torcedor do bairro, né? Aquele cara que está lá, um dia ele pode ascender a sua classe social e se ele também não ascender, ele vai amar o clube do mesmo jeito, ele vai consumir do mesmo jeito, da maneira que ele consegue consumir, no sócio que ele consegue consumir, né? E mesmo que não consuma nada, né? O amor do clube dele já é um consumo suficiente para a nossa história, né? A gente também tem que parar com essa história de que só é importante para o clube quem consome, né? Eu acho que também não consomem os invisíveis, né? Os torcedores invisíveis aí que a gente não vê o consumo, eles são tão importantes quanto, porque eles trazem uma bagagem de amor que às vezes é bem maior do que aquele que consome. Será isso, Santos, negado? O que vocês acham aí? Rapaz, vamos torcer, né? Vamos torcer porque é um jogo que o Ceará não vai com o time que a gente queria, porque, enfim, né, a Copa do Brasil ela não permite isso. O Santos é um time de altos e baixos. Agora no campeonato com um pouco mais de altos do que de baixos, mas ainda assim apresentando certas flutuações do futebol que dão algum empate ou uma derrota a eles, né? Então, assim, o Ceará, eu acho que ele tem que fazer um jogo muito inteligente, certo? Um jogo de desgaste o menor possível e, ao mesmo tempo, de uma intensidade, é complexo isso, né? Mas ao mesmo tempo de uma intensidade em que a gente não tenha direito às bolas atrás do sobes, em que seja preciso na hora de arrematar. Porque a gente vai ter chances contra o Santos. Nós vamos ter chances contra o Santos. O Santos vai querer dominar a partida inteira. Agora, se a gente tiver uma concentração boa na defesa e uma velocidade no contra-ataque, uma velocidade na transição, a gente pode conseguir um bom resultado. Com o pezinho no chão, sabendo as diferenças das equipes e apostando nas estratégias que o Guto vai fazer. O Guto ele se demonstra um grande estrategista. Acho que a maioria dos nossos pontos perdidos no campeonato são por erros individuais, certo? Então, assim, que o Ceará entre concentrado. Jogo às 4 horas da tarde, viu, torcida? Na quarta-feira. Às 4. O jogo não é à noite. Não é às 21h30. Não é depois da novela. Tá ouvindo, não, Del? Aqui Tô ouvindo. E não, aí, tô ouvindo. O que você acha aí? Pensamos? Assim, eu concordo com o que o Renan falou, e o Santos vai procurar fazer o resultado logo no primeiro jogo, né? A gente também tá vendo a sequência aí do Santos na Libertadores, então ele vai querer que o segundo jogo seja aquele jogo mais tranquilo, justamente para ele fazer o que ele fez aqui com o jogo com o Ceará. Mesclar e jogar por uma bola, que foi o que o Santos fez aqui naquele jogo, né? Além de praticante o jogo inteiro, com a aquiescência do árbitro. Então, assim, é ter muito cuidado. Eu acho assim, hoje, ninguém manda muito no jogo de ninguém, exceto Inter, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu acho que o Santos é esse limite. O Santos é esse time limite desses 3 times para os outros, entendeu? Que tem um ataque muito bom. Talvez tenha hoje, dos 4 melhores jogadores do ataque no Brasil, os 2, que é Soteldo e Marinho. E eu acho que o Santos vai propor o jogo a ponto de querer fazer o resultado do primeiro jogo. E aí é onde a gente vai ver qual a proposta do Guto que vai se encaixar mais. Ele vai optar por sermos um time reativo? Ele vai optar por sermos um time que propõe jogo, como a gente foi ultimamente, nesses 5 últimos jogos, né? Eu vejo a gente com possibilidade de trazer um bom resultado da Vila Belmiro. Muito por conta de que o Santos, acredito que venha, não desfalcado, mas o Cuca vai rodar o elenco. Não acredito que ele vai poupar Marinho e Soteldo de forma alguma, né? Como ele precisa do resultado, ele vai ter que lançar a mão do que ele tem de melhor no ataque. Tem um meninozinho que tá na seleção sub-23, ou é sub-17 ou 20, uma coisa assim.
que é titular junto com os dois, e não vai jogar. Mas eu vejo a gente com grandes possibilidades da gente conseguir um bom resultado lá, a contar da escalação que o Guto vier utilizar, né? E até porque não tem gol qualificado, né? A Copa do Brasil não tem gol qualificado nessas fases e a fase seguinte. Então, acredito que dá pra gente catar um bom resultado lá e tentar decidir aqui. Primeiro, eu gosto de dizer o seguinte, a Copa do Brasil é uma competição que sorri para o Ceará. Alguém tem alguma dúvida? É uma competição que sorri para o Ceará, né? O Ceará, parece que assim, quando o Ceará ele tem uma simbiose com a Copa do Brasil, que é impressionante, né? Ele é um time que ele cresce na competição, até às vezes em momentos de crise, como é aquela Copa do Brasil de 2005, o Ceará se agigantou na competição e não chegou em uma outra final por um detalhe do destino, um primeiro tempo que a gente fez horroroso, talvez o pior primeiro tempo do ano, a gente não chegou naquela final daquela Copa do Brasil. Então, assim, eu nunca duvido do Ceará na Copa do Brasil. Isso é um ponto que eu digo o seguinte, por pior que o time esteja, apesar que a gente não está pior, né? Então, assim, eu não duvido. Um ponto outro importante é que o jogo contra o Curitiba, não vou dizer que o Ceará se poupou, mas você viu alguns jogadores abaixo da média que geralmente eles não jogam aquilo. Eu acho que esse Ceará contra o Santos vai ser um time mais focado. Conhecendo um pouquinho do Robson, o Robson gosta muito de gratificação nesse tipo de torneio. E gratificação a gente sabe que mexe com o jogador de futebol. Não estou dizendo que tem, né? Bicho, se tem, se não tem, não tenho a mínima ideia, né? Então, assim, agora a gente sabe que vai ter. A gente sabe que vai ter e geralmente é generoso. Então, os caras devem entrar em campo com um foco bom, isso é importante. E eu digo mais, Guto, eu arriscaria nesse jogo até mais do que o normal. Eu não iria para um jogo de empate, por exemplo, não. Eu iria para um jogo de risco. Vou dizer por quê. Tem que levar uma paulada lá do Santos, entendeu? Sei lá, uns 3-4-0, né? Que também pode acontecer pelo poderio ofensivo do Santos, né? A gente também já desiste logo da competição e foca no Copa do Brasil. Agora, se a gente acerta, pega na veia nesse jogo e faz uma partida boa, não estou dizendo de ser ofensivo, de ir para cima, não é nada disso. É de fazer, às vezes, uma partida de risco mesmo, entendeu? Para ganhar o jogo mesmo. Mas foi isso que o segundo time do estado fez contra o São Paulo aqui. Isso a gente... Não, mas ele jogava em casa, né? Então ele tinha uma obrigação de sair para o jogo. A gente joga fora. Às vezes o Santos está esperando o Ceará com uma postura de ficar retraído e ele dando paulado. E você entra com uma postura diferente no jogo, o time adversário não acerta a marcação e você tem ali uns 20 minutos até o técnico adversário botar o prumo no jogo, que você fez 1-0 e o jogo complicou para ele. Então, assim, eu até digo que eu arriscaria um pouco mais nesse jogo se eu fosse o Guto, porque eu acho que ele pode ser feliz. E com relação a time reserva, eu sou bem claro. Eu acho tudo bem, Série A é importante, mas peraí, a gente está falando de Copa do Brasil. Com certeza. Um torneio, ele tem um valor igual a uma Série A, em termos de resultado. E outra coisa, são um pouco dinheiro, mas eu digo o seguinte, oitavas, quartas, semi. Nós temos 3 confrontos para chegar numa decisão. E se o time engata e vai para cima e dá certo, a gente pode chegar. Não estou dizendo... é possível? Não, não é impossível. O Ceará mostrou esse ano, e a Série A mostra esse ano uma coisa, nada é impossível no futebol brasileiro. Até mesmo o Flamengo, que era o melhor time do mundo, a gente pegou 2-0. E se um resultado de 2-0 daquele acontece na Copa do Brasil, é muito difícil o Flamengo tirar esse resultado no Maracanã. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender isso, que é um campeonato que qualquer resultado, na minha opinião, é possível. Chegada, encerramos? Encerramos o nosso programa 29, acho que deu aí mais do que a conta de tempo. Ficou aí, passou do tempo, mas acho que é isso aí mesmo, pessoal. A gente tinha muito a falar. Pra matar a saudade, né? Matar a saudade, falar o que a gente tem de falar de Ceará. Del, Renan, sua última impressão rapidamente aí pra gente encerrar. É aquela energia positiva, né? Pro jogo contra o Santos. Lembrando, né? O Renan já lembrou, mas nunca custa, não custa nada enfatizar de novo. O jogo é às 4 horas, quarta-feira. Certo? Às 4 horas.
E aí é aquele recado para o torcedor do Ceará: defenda o clube dos abutres. Defenda. Defenda. É isso aí, torcedor. Vamos lá. Eu acho que nós temos todos os motivos do mundo para ser positivo no jogo de quarta-feira. É um outro campeonato, é uma outra responsabilidade, é um outro sentimento dos jogadores em campo. Então, temos que acreditar neles, sim. Qualquer jogador do Ceará que for entrar, vamos acreditar neles, porque é um campeonato diferente. É um campeonato que quem está recebendo o time em casa tem uma responsabilidade muito maior. E quem está visitando tem uma estratégia debaixo da manga que pode dar certo, pode não dar certo. Mas é uma probabilidade de dar certo muito, muito grande, porque hoje o futebol brasileiro está muito igual, né? Então é isso, vamos lá. Vamos torcer, né? Como o Del falou, essa energia positiva. 4 horas da tarde. Se você estiver no trabalho e não puder ver, aí arrume um jeito, bota escondido do chefe, né? Mas acompanhe o Alvinegro, porque eu acho que estou com boas perspectivas para esse jogo. Como o André falou, a Copa do Brasil sorri para a gente. E vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou dizer o seguinte, torcedor do Ceará, já tem muita gente para falar mal da gente, sabe? Então, vamos buscar agora energia positiva. Ponto 2 aqui para você, o ponto 2. Alguém de vocês dois aí, quem me diz uma coisa. Hoje, no Brasil não, no estado do Ceará, qual o clube que faz o melhor ano? Temporada 2020. Quem é que faz a melhor temporada 2020 no futebol brasileiro? Ceará. Em resultado. Ceará. Ganhamos o quê? Copa do Nordeste. Maior torneio do futebol nordestino e que só tem 3 taças aqui no estado, 2 é nossa. Certo? Copa do Brasil. No pior das hipóteses, o Ceará é igual o rival dele. Na pior, né? Que ele ser eliminado. Se passar, já outro que vai correr atrás. Porque se a gente passar do Santos, passamos deles na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro ainda não terminou, viu? Eu só digo uma coisa, o Campeonato Brasileiro ainda não terminou. Faltam algumas rodadas, né? E tem muita água para passar por debaixo da ponte. Então, o Ceará tem uma chance esse ano de estar à frente do seu rival em quase tudo. Só não no manjado. E olha que esse manjado ainda foi disputado de uma maneira muito manjada, no meio de uma Série A, né? Não vou dizer que o Ceará entregou, que eu também não sou dessa de mimimi, de ficar com desculpa, esfarrapada. Mas, assim, um campeonato que, sinceramente, de todos os campeonatos cearenses da história, foi a disputa mais sem sal que a gente viu de campeonato cearense. Já vi muito, mas igual a desse, foi muito ruim. A disputa no meio de uma Série A, totalmente desfocado, sem até aquele ânimo de você ver uma decisão de campeonato, a pessoa não teve, de viver a semana, de saber o que é que tinha de contratação. Quando você viu, estamos jogando um jogo, decisão. No outro, decisão sem torcida, ficou aquele negócio... Isso é uma lógica. Vamos valorizar. Isso é uma lógica. Isso é uma lógica, Andrade, porque o campeonato, depois da pandemia, era só um jogo. Decidir um jogo. Aí, na final, eles botam 2 jogos. Valorizar, até porque eu não desvalorizo, porque é um título, então sempre vai ter valor um título, mas dizer que esse título se iguala pelo menos a 1% de um título de Copa do Nordeste, não. Eu sou bem claro, se você pegar 45 de um lado, 43 do outro, são 90 e tem 3, então divide aí 93 por 90, então dá mais ou menos isso aí, uns 5%, né? Então, o Campeonato Cearense vale 5% numa Copa do Nordeste. E é mais ou menos essa história, se você for fazer um comparativo matemático, estatístico entre Ceará e Fortaleza. Brincadeiras à parte, né? Ceará vem fazendo uma temporada esplendorosa. Torcedor, você pode ter às vezes, raiva, coisas acontecem, fica com raiva do time, numa produção, mas vamos valorizar o nosso time, vamos para cima deles, porque a gente tem um adversário muito duro que é o Santos. Dá para passar, não está difícil. No fim de semana é o Botafogo, é outra Alvinegra, a gente só pega a Alvinegra essa semana, só preto e branco na frente da gente, né? Então vamos embora, porque eu acho que vai dar certo e a gente vai conseguir bons resultados.
Curte aí nossas redes sociais, tudo que você pode ver sobre o nosso programa. Episódio 29, o que há com a defesa, Ceará e Curitiba e Copa do Brasil. Obrigado, torcida alvinegra. Nos vemos no nosso próximo programa. Tchau, tchau.